E chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-vos a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram: o que queres que a preparemos? E ele disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu-o até a casa onde ele entrar. E dizeis ao pai de família, ou seja, o da casa, né? O mestre te diz, onde estás o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. E aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Aleluia, glórias a Deus. A pergunta de hoje é: quem é esse homem? A Bíblia fala do homem carregando um cântaro de água. Cântaro seria um vaso de água. E a Bíblia fala desse homem carregando um cântaro de água. Mas parece que a gente fica perguntando: quem é esse homem? Qual que é o nome dele? A Bíblia não fala o nome dele, não fala de quem é a casa, não fala, só fala que ele era um servo carregando um cântaro. E outra pessoa também interessante na Bíblia é de quem é essa casa? Quem que é o dono dessa casa? Eu creio que esse dono era uma pessoa bem rica, né? Porque tinha uma casa mobiliada, porque naquela época era difícil ter uma casa mobiliada, tinha uma casa mobiliada, ou seja, um cenáculo, um lugar grande, não era um lugar pequeno, era um lugar grande que cabia todo mundo. Então, ele era rico, né? E a pergunta que não quer se calar, e nós estamos perguntando: será que Deus faz distinção de pessoas? Porque ele usou aquele homem, aquele servo. Mas também vemos na Bíblia Deus usando pessoas ricas, pessoas brancas, pessoas negras, né? Como que Deus faz essa distinção entre as pessoas? Economicamente, né, nós vemos que tem vários tipos de pessoas, mas o que tem em comum entre o rico e o pobre, entre X e Y? O que tem de diferente? Então, a gente colocou no coração o seguinte: que o ponto comum entre essas pessoas é a fé em Deus, a fé que movimenta. Nós temos aqui o Vitor, que é o testemunho do Vitor, temos aqui a avó dele. Você vê que a igreja orando é a fé que movimenta. Eu acho que, se contar para cada um de nós aqui, cada um de nós tem um testemunho de fé diferente. O que movimenta o céu é a fé. O que movimenta o coração de Deus é a nossa fé. É a nossa fé e a vontade de obedecer e servir a Deus. Glória a Deus. É isso que movimenta os céus. Então, se a igreja ora, o céu estremece, as coisas acontecem, porque é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Sem fé é impossível. Nós vimos que essa igreja orou e Deus escutou. Voltando ao homem de cântaro de barro, carregando um cântaro, Deus me fez colocou no meu coração o seguinte: fez um paralelo entre a história do homem e a festa da Páscoa que estava Jesus. Se você parar para analisar, a Bíblia, eu sempre escuto as pregações falando sempre de Jesus, da Páscoa. Mas esse homem, quem que era esse homem? Vamos imaginar o seguinte: que primeiro, este homem era um servo, ou seja, ele era empregado na casa. E Jesus falou: vai lá na cidade, entra na cidade, quando você vê um homem carregando um cântaro, é só seguir ele. Segue aquele homem, quando ele entrar, você entra. Mas imagina só, a cidade estava em festa. A cidade de Jerusalém estava em festa, lotada, pessoas de tudo quanto é lugar, vários países diferentes. Mas os judeus têm um costume:
que homem não carrega cântaro. Homem não carrega cântaro. Porque lá era um regime patriarcal, né? Até hoje é assim. Tem serviço de homem e tem serviço de mulher. Tanto é que a gente vê em várias passagens, né, a mulher dando água para Jesus, no beira do poço. Teve lá outras histórias de mulheres fazendo isso com jarro, mulheres fazendo aquilo com jarro. Então, tem serviço de homens e de mulher. Então, ou seja, quando os discípulos entraram na cidade, viram aquele homem carregando aquele cântaro, aquilo lá. Porque não havia outro homem, não tinha como ter. Vamos imaginar, se fosse carnaval, a gente não é do mundo, né? Mas no carnaval é comum você ver homem vestido de mulher. É comum você ver assim aquelas fantasias e tudo mais. E imagina só, hoje não é carnaval, hoje é um dia comum no ano, você vê um homem vestido de Carmen Miranda passando aqui na rua. Quem não vai ver para ele? Quem não vai olhar esse homem? Né? Um homem vestido de Carmen Miranda. Mas se fosse no carnaval? Mas se fosse no carnaval, você vai. É uma fantasia só. Mas hoje não é comum. Aquele dia, lá em Jerusalém, era festa. Era a festa da Páscoa. Né? E as pessoas lá estavam lotadas. Como que achar esse homem? Deus fez essa estratégia, a estratégia de Deus. Né? Colocava, fazendo um homem carregando um vaso, coisa que não se via. Agora vamos se colocar no lugar dele. Vamos imaginar se colocar no lugar desse homem. Esse homem provavelmente ele ajudou a arrumar a casa. A Bíblia não fala isso. Mas ele provavelmente ajudou a arrumar, porque ele era servo, era escravo, entre aspas, né? Ele ajudou a arrumar os móveis, provavelmente ele ajudou a limpar o cenáculo. E além de tudo, Deus falou assim: pega esse vaso e vai fazer aquilo, vai passear na cidade com esse vaso. Eu acho que quem teria coragem de fazer isso? Para nós é normal. Para nós aqui, Brasil, Mato Grosso, Cuiabá, eu sou de Cuiabá, né? Sabe de Cuiabá, Rio de Janeiro, para nós é normal. Mas para aquela sociedade não era normal. É como se fosse hoje, eu sou um homem de Carmen Miranda. Já pensou, irmão? Se Deus mandasse com a melancia na cabeça, de que azeitona, e vai passeia toda a cidade aqui, para todo mundo ver que fosse com uma melancia enorme na cabeça, de azeitona. Imagina só, você ia morrer de vergonha, né? Você ia morrer de vergonha. É isso que aconteceu com aquele homem. Ou seja, ele obedeceu aqui. A Bíblia não diz nada a essa questão, mas eu penso o seguinte, que Deus mandou, ele fez. Deus mandou, ele fez. E outra coisa interessante é o paralelo. A Bíblia conta, aprofunda na história, né, da Santa Ceia, até chegar na morte de Jesus. Mas a história desse homem conta 2, 3 linhas para contar a história dele. Daí a gente faz outra pergunta. Você, como servo do Senhor, você aceita ser motivo de chacota? Alguém aqui aceita ser motivo de chacota? Acho que ninguém, né? Ninguém aqui aceitaria fazer alguma coisa sentindo vexame, posso dizer essa palavra, né? Mas muitas vezes a gente é envergonhado. Eu digo porque eu sigo o Senhor tem uns 30 anos, pela misericórdia do Senhor, estou na igreja da casa do Senhor. E muitas vezes você é chamado no seu serviço lá de crentinho, de pastor, né? Sabe que você fala alguma coisa de Deus, eu posso dizer assim, chicoteado pelas pessoas que não entendem a palavra do Senhor. E a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que só fechando por causa da minha palavra. Então, se você às vezes, chamado de crentinho, ou bobo, você faz isso, você não faz isso porque você é bobo, né? Você é bobo, mas você sabe que você serve. Você sabe que aquele que está lá em cima está te olhando. Aquele que está em cima fica te olhando. Nós falamos aqui que aquele que está em cima zela por você. Né? A gente olha.
Então, você quando tem Ele no seu coração, você pode tudo. A Bíblia diz que nós podemos tudo naquilo que nos fortalece, tudo. Mas nem tudo, pastor, nos convém. Nem tudo nos convém, porque Deus fala que você faz isso, e você faz aquilo, você faz aquele outro, e você faz. Entendeu? É obedecer. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Amém? Deus mandou fazer um paralelo contando uma palavra. Mas essa palavra, pastor, eu achei tão simples, mas tão simples. Deixa eu falar para a igreja. Mas fala para a igreja o que a igreja já sabe, que a igreja está careca de saber. Sabe o que é, pastor? Falar. Presta atenção. Ele falou que todo mundo sabe isso aqui. É uma palavra que um radialista lá de Cuiabá falava. Até já está falecido esse radialista. Ele sempre era aquele que mais falava na pregação dele. Que Deus é bom e o diabo não presta. Grave isso aí. Deus é bom e o diabo não presta. Deus, quando fala assim, lembra a igreja. Lembra. Ou seja, vocês sabem. Cada um daqui sabe que Deus é bom e o diabo não presta. Fala de novo. Lembra a igreja que Deus é bom e o diabo não presta. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Nem você sabe o que é melhor para você. Você faz seus planos, mas quem dá a última ordem é Ele. Milagres, o pastor falou de milagres. E eu veio no meu coração essa palavra do homem carregando o cântaro. E eu falei, mas Deus, uma coisa e outra. Eu falei, faça um paralelo com essa pregação, com essa passagem. Porque muitas vezes, pessoal, meus irmãos, quando daquele jeito que aquele homem sentiu, carregando aquele cântaro, eu creio que ele sentiu vergonha, apesar de estar fazendo o que Deus mandou, ele sentiu vergonha também, né? Mas ele suportou. A gente pensa, Deus é a cabeça do corpo e nós somos os membros do corpo. Mas tem um irmão aqui, Deus colocou no meu coração. Às vezes eu falo isso para mim primeiro, tá? Isso aí para mim, depois eu falo para vocês. Tem um irmão aqui na igreja que está se sentindo insignificante. Ou seja, ele acha que ele não merece o milagre. Ele não merece oração. Ele não merece estar aqui na igreja. Não merece estar na igreja. Às vezes você eu vou desviar, vou sair da igreja, vou curtir um pouquinho o mundo, porque Deus não está ligando para mim. Deus não está ligando para mim. Essa pessoa está pensando nisso. Porque ele se diz pequeno. No corpo da igreja, né, da cabeça, corpo e membro, sabe o que ele pensa que ele é? Ele pensa que ele é o dedinho, a unha do dedinho. No corpo, Jesus é a cabeça. Mas eu sou tão pequenininho perto da igreja, né, perto dos irmãos que usam terno, perto das irmãs que pregam. Eu sou a ponta da unha, a pontinha da unha, eu sou nada dentro da igreja. Mas, pastor, quem já machucou a unha aqui? Alguém já machucou a unha? Quem já machucou a unha sabe que o corpo inteiro dói. O corpo inteiro dói se você machucar essa unha. Um órgão, né, um pedacinho do seu corpo, todo insignificante, mas dói o corpo todo. Pastor, quando eu trabalhava na empresa chamada Rede Senat, aconteceu uma coisa comigo. Eu era novo convertido. E sempre falava orando, Deus fala comigo, porque eu via o povo falando, né? Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, Deus me falou aquilo outro. E você sabe que novo convertido tem aquela coisa de brigar com Deus, de falar com Deus, né? Para Deus falar comigo. E aí eu estava trabalhando lá, e a gente recebia por quinzena, dia primeiro você recebia metade do salário, e aqui você recebia o restante. Daí, quando no dia 15 fui trabalhar, que é dia do pagamento,
Cheguei de manhã para trabalhar e veio no meu coração: cumpre uma cesta básica e leva para a irmã X. Leva para ela. Eu fiquei pensando, isso é coisa de crente, né? Coisa que veio na minha cabeça. E começou, toda hora veio na minha cabeça: cumpre uma cesta básica e leva para a irmã X. Eu falei: gente do céu, comprar a cesta básica, levar para a irmã, porque a irmã é casada. A irmã é casada. Já pensou eu chegar, eu solteiro, né? Eu era solteiro, levar uma cesta básica para a irmã do nada? O que o irmão ia pensar? Na verdade, não é nada nem crente na época. O que ele vai pensar? Vai achar que eu estou cantando a mulher dele. Só pode, né? Como que eu ficar? Mas ficou me incomodando, não consegui trabalhar mais. Ficou na cabeça. Eu passei esta base, e meu horário de saída da empresa era 5h30. 5h30 é a hora que eu estava liberado para sair. E veio a palavra no meu coração, dizendo assim: entregar sexta até as 6 horas. Meu Deus do céu, está falando comigo aqui. Eu falei: Deus está falando comigo, né? Deus mesmo que é tão convertido, né? Deus mesmo falando comigo. Até as 6 horas. E aí eu fiquei olhando, não tinha mais trabalhar, ficava olhando o relógio para não perder as 6 horas, olhando o relógio. Eu sei que deu 5h30, eu fui lá para cima, fui correndo, peguei meu carro. Eu falei: eu nunca vou. Tinha um mercado perto, parei no mercado, vi a cesta básica, lá peguei a cesta básica. Daí veio meu coração: pega produtos de limpeza. Eu peguei produtos de limpeza e coloquei. Quando eu estava saindo, pegue bolachinha. Bolachinha? Deus tem escrito bolachinha. Fui lá, peguei bolachinha. Pega carne. Pega carne. Depois eu fui para o açougue, peguei carne. Pega ovo. Gente do céu, eu nunca vou comer o que está falando. Peguei o ovo, coloquei. E preocupado em chegar antes das 6 para obedecer. Daí, quando eu estava chegando, né, fui preocupado, olhando o relógio, quando eu virei a esquina, pastor, da casa da irmã, preocupado em encontrar o marido lá, não ia ficar sabendo que eu fui lá, a mulher dele estava lá, sei lá, postando com a minha cabeça. Quando eu virei a esquina, sabe o que eu vi? A irmã dela, e com os filhinhos, escadinha, né? Escadinha. O pequenininho chamava-se Douglas. Daí tinha uma maiorzinha chamada Alessandra e uma outra maiorzinha chamada Sandra. Né? Essa irmã, sabe como que é o nome dela? Sabe o nome dela? Quando ela chamava-se Cláudia. Irmã Cláudia. Você lembra disso, irmã Cláudia? E eu cheguei, eu vi que isso aqui, como tudo tomando banho. Sabe quando a pessoa está arrumadinha? Ela vai sair. Acho que eu dar carona para ela, para levar para algum lugar. Estava ela assim, na porta da casa dela, em pé, parecendo um soldadinho. Tudo assim, enfileiradinho. Parou o carro, desci do carro, e eu sem graça em falar para ela que eu estou trazendo a cesta. Falei: mano, eu estou aqui, Cláudia, porque ela olhou para minha cara e falou assim: eu sei por que você está aqui. Eu orei para o Senhor. E eu falei para o meu Deus que até as 6 horas da tarde a minha geladeira está cheia. Até as 6 horas a geladeira está cheia. A casa dela, posso falar com a sua casa? Posso falar? A casa dela era de tábua, né? Casa de tábua, eu acho que estava tamanho desse pedaço aqui, ó. Morava ela, o marido, os filhos, uma peça só, né? E no fundo da casa tinha assim um córrego, né? Que, posso dizer até esgoto, né? Que passava no fundo da sua casa, assim. E ela foi, o chão não tinha piso, era só cimento. Entrei lá, ela abriu a geladeira para mostrar a geladeira. Sabe o que era a geladeira? Só garrafa de água. Não tinha nada, a geladeira vazia. Daí foi eu descer. Gente, eu me senti tão usado por Deus naquele momento. Eu não sabia se eu chorava, se eu pulava, porque Deus me usou. Aleluia, Deus me usou.
Eu não sei a outra história, porque não tivemos o cara velho mudou para aqui, para a cidade, e não conversamos. Eu quero saber dela. Pastor, conversamos tanta coisa hoje, nem porque foi milagre. Mas, uma hora eu vou voltar para você me contar essa história. Como que foi a experiência dela com Deus, para que Deus me usasse e atendesse o pedido dela? Não quis ele me contar, mas a gente pode cobrar dela, tá? Ela vai contar aqui na igreja. Então, eu quero mostrar para o senhor o seguinte, senhores, irmãos, que Deus atende seu pedido. Deus atende seu pedido. Cadê o Manuel, marido da Cláudia? Manuel, você, não sei se você lembra disso, você estava viajando, você não falou para você foi. Depois eu fiquei sabendo que a Cláudia me contou que você estava viajando e não sabia se tinha morrido, o que aconteceu. Só sabe que entrou dinheiro e a geladeira estava vazia. Você que sustentava a casa e a casa estava vazia. Ela orou para o Senhor e o Senhor nos usou. A glória e a honra dele para os homens. Você já contou isso na igreja, Cláudia? Pastor, cobra dela, viu? Cobra dela esse testemunho que eu também quero saber. Mas Deus atendeu o pedido seu a respeito do soneto. Deus atendeu o pedido da mãe. Deus já atendeu o seu pedido. Eu não sei o que você quer. Eu não vou pedir porque eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou diácono. Eu sou pouco da bateria da igreja. Eu só fico na porta recebendo. Não, eu só estou sentado, eu só escuto. Eu não sei nem falar direito. Deus não vai me ouvir. Você sabia que Moisés era gago? Pastor? Quem falava era o irmão dele. Deus usava o irmão dele para falar, porque ele era gago. Deus podia curar o irmão dele. Moisés, vou curar você para você falar. Não. Deus não curou Moisés. Deus usou Moisés do jeito que estava mesmo. Mas ele estava vermelho e gago. Então, você tem, eu não sei se você tem ou não tem alguma coisa que você não aceita em você, mas Deus quer te usar. Deus quer te usar para abençoar a igreja. Deus quer usar para você abençoar o seu colega de trabalho, o seu colega na escola, porque onde você for, Deus está com você. Quando a pessoa olhar para você e falar, você é crente? Você não precisa falar nada. Você é crente? Você é crente? Por que? Aí você pergunta, por que você acha que eu sou crente? Ele vai falar o que falaram para Pedro. Porque a tua fala te condena. Porque eu não consigo ver você. Mas o mundo olhando para você, ele vai sentir o brilho do Espírito Santo em você. Então, milagre, gente, milagre é servir na casa do Senhor. Esse é o grande milagre, pastor. Deus falou, fala para a minha igreja, lembra da igreja, que ele falou, todo mundo já sabe, Deus é bom e que algo presta. Você é precioso, você é um milagre. Você é um milagre. Deus está com a mão de Deus aqui, ó. A mão de Deus está aqui. Você não quer pegar a mão de Deus, aqui, ó. Pega, meu filho, pega aqui. Aleluia. Você não quer pegar. Você quer fazer outras coisas ali, você quer beber, você quer ir para festa, para boate, ou fazer qualquer coisa. Deus toca no seu coração, vai lá, faz isso. Ah, mas você não está falando comigo, não. Como eu falei, né? Não é coisa de Deus. Mas Deus nunca chama de trabalhar. E Deus quer trabalhar. Deus quer fazer de você um milagre. Deus quer fazer de você um milagre. A avó orou, a igreja orou. A oração do crente tem muitos efeitos, diz a palavra. Aleluia. Então, deixe esse sentimento de inferioridade. Deixa, larga de lado. Para Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui. Faça igual Maria. A história de Maria, mãe de Jesus. Você tem que falar: eis-me aqui.
faça de mim instrumento da tua vontade. E deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deus quer fazer uma obra grande na sua vida. Eu queria convidar a igreja para ler aqui em Salmos, para não te animar, não sei, já pelo tempo, né? Pelo tempo. Então, só para ler aqui em Salmos, Salmo 37. Salmos 37. Salmo 37. Eu quero que a igreja leia comigo os versos. Para lembrar, maneira de professor, tá? Eu sou professor de Direito e sou professor de Teologia também, em Cuiabá. E é maneira de professor ficar corrigindo as pessoas, tá? É maneira de professor. Salmo não tem versículo. Salmos não tem versículo. Salmos tem versos. Tá? Salmos tem versos. Grava isso aí. Então, eu queria ler para a igreja primeiro. Salmo 37, eu quiser ler. Se você pegar o microfone, eu ler, levantar, ler, ficar à vontade. Salmos 37, 1. Pode ler, para a gente lembrar. Não te diz por causa dos nossos dores, nem tem inveja dos que não tem inveja dos do mundo. Seja você e Deus. Verso 4, pode ler. Deleita-te. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Do mesmo jeito que a irmã orou pelo Vitor, que a igreja orou pelo Vitor, vai ter muitas coisas mais. O milagre está aí, Deus aponta milagres. Oh, aleluia. Verso 5. Ele falou um pouquinho só? Ele falou só um pouquinho? Tudo ele fala. Tudo. Só para falar uma coisa, lembrei de um aluno meu dando aula no estado, na palestra, e nesse momento eu falei que Deus é dono da prata, e que Deus fazia tudo, Deus dava tudo que queria. Eu só orar. E ele falou assim: professor, se eu pedir para Deus um carro, uma Mercedes vermelha, 0 km, esse Deus que você está falando dá. Só que quando ele falou isso, o rosto dele desconfigurou. Na hora do meu coração, eu estou iluminado. Daí eu olhei para ele e falei assim: meu Deus, dá tudo o que você quiser, sim. Eu falei, então, ele começou a rir. Duvido que esse Deus não dá uma Ferrari, dá. Daí eu falei, mas Deus conhece o seu coração. O que você quer uma Ferrari vermelha 0 km? Ele falou, eu quero encher de mulherada no carro e sair para a cidade dando cavalo de pau. Eu falei, esse que você quer? Eu falei, quem que é pai, quem que é mãe aí? Vamos fazer agora, quem que é pai, quem que é mãe? Levanta a mão. Você é rico, dono do ouro e da prata. Você daria um carro para o seu filho, para sua filha, sabendo que seu filho ou sua filha quer fazer isso com o carro? Você daria? Não. Eu falei para ele, se vocês, os alunos, os alunos que levantaram a mão, se vocês, que são humanos, não dariam para o seu filho, mesmo lhe pedindo, imagina Deus. Então, muita gente pede as coisas, Deus não dá, porque Deus sabe que aquilo lá futuramente vai prejudicar a gente. Nós devemos saber pedir ao Senhor. Aleluia. Agora o verso 24, para a gente terminar. Verso 24, Salmo 37, verso 24. Quem achou? Vamos já escutar ele. Eu deixo para a família da Cláudia, para toda a igreja, tá? Fui moço,
ou seja, o tempo passou. E agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigando pão. Cláudia, Deus honrou a sua oração. Manuel, esse é o Deus que a Cláudia serve. Esse é o Deus que essa igreja serve. Ele não deixou a sua família passar fome. Amém? Guarda isso no seu coração. Cadê os filhos da Cláudia? Estão aqui? A neta das filhas estão aqui? Amém. Glórias a Deus. Os netos estão aqui. Quantos netos estão aqui? Amém. Glórias a Deus. Mas isso, Manuel, guarda no seu coração. Nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigando pão. Deus cuidou de vocês e ainda cuida de vocês. Amém? Deus cuida dessa igreja. Amém. E Deus vai lembrar novamente. Deus é bom e o diabo não pode. Amém? Eu agradeço a oportunidade.